Doutor José Eval Sampaio, juiz de direito, satisfação muito grande. Bom dia, doutor. Bom dia, Zé Antônio, esse competente jornalista, radialista, jornalista, um profissional que luta sempre pela informação dia a dia para passar para os seus ouvintes, Pádua Júnior, o ex-deputado Gilvan Carlos e o nosso querido colega advogado, doutor Moroni. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que não é a primeira vez, né? Eu não me lembro, não consigo dizer quantas vezes eu já tive na difusora e até mesmo no programa Centro. Agora, para mim, era outro horário, viu? Eu tenho a memória boa. São dois programas. São dois, tá vendo? Esse é na diariamente tem um de 11 ao meio-dia. E essa sábado, parceria aí com o Pádua Júnior, né? Tá vendo como eu tô ligado, né? Eu acompanho realmente os programas da difusora. Mas é um prazer enorme, estamos à disposição aí, para que vocês façam as perguntas que entendam pertinente. Eu vim dessa vez, não sei nem o que é a pauta, e nem preciso saber. A minha postura já é conhecida, eu não tenho o que negar, eu evidentemente tenho alguns limites pelo fato de ser juiz, e tenho, por óbvio, algumas, vamos dizer, situações em que eu não posso falar por questão de poder cometer uma infração ética. Mas fora dessa situação, eu sempre gosto de fazer valer. Eu não estou apimentando nada, não é? A partir do que eu ouvi aqui no final da entrevista com o ex-deputado e o advogado, né? Mas eu peguei aqui um final, não estou falando do mérito em si, porque nem quero falar, nem tenho muitos dados e não acho interessante que eu o faça. Mas eu destaco, por isso que eu venho livre para tratar de qualquer pauta, porque quem exerce o cargo público não pode, sob hipótese nenhuma, bater no peito e dizer que ser transparente e público é qualidade. Não é qualidade coisa nenhuma. É obrigação, é princípio constitucional e não faz nada mais do que o seu dever. O seu dever tem que ser, regra geral sempre, a mais pura transparência e publicidade. Dizendo os atos estatais tem que ser muito claro. E tem que ser todos eles controláveis. Todos eles devem permitir o controle da sociedade, em primeiro lugar, dos legítimos parlamentares, em suas respectivas esferas, municipal, estadual e federal. E isso tem que ser compreendido. Os gestores públicos nesse país têm que acabar com essa história de levar pelo lado pessoal e se permitir ser fiscalizado em tudo. Isso, qualquer gestor que não permite, que acha desarrazoável ser fiscalizado por qualquer coisa que seja, é um gestor que, no meu sentido, está descomprometido com a própria essência, que é a política, que é principalmente a representação por cargo político, que é servir ao bem comum do povo. Então, se quiser que façam as ligações que entendam pertinente, eu falo em abstrato sobre essa situação. E não vou aceitar nunca. E aí, eu irei combater e irei dizer que esse gestor está errado. Se algum deles vier dizer, eu sou público, eu sou transparente, isso é importante, a minha administração, não vem com isso não. Você tem que ser, tem que acabar com essa história. Isso não é mérito, não é qualidade nenhuma não. Isso é o básico do básico, do básico e do básico. Permitir o controle. E eu, particularmente, tenho entendido que hoje, pelas situações terríveis, os escândalos, os verdadeiros despautérios que nós estamos vendo no uso do cargo público de suas funções para satisfação de interesses não republicanos escusos, a função mais importante dos parlamentares do município ao governo federal é indiscutivelmente fiscalização. Eu até faria uma campanha de abandonar, por enquanto, a feitura de leis, porque nós já temos lei demais nesse país. Para um pouquinho de tanta lei e vamos só fiscalizar, tá bom demais, é um grande serviço que uma Câmara Municipal, que uma Assembleia Legislativa
e que um Congresso Nacional faça com isenção. Você está amarrado ao Executivo, sem subserviência ao Executivo. Eu particularmente penso, para encerrar essa minha primeira fala, que o político mais importante desse país é o vereador. O vereador é o político mais próximo do eleitor. Ele é que deve se valorizar, porque os deputados, e aqui tem um ex-deputado na minha frente, sabe que a sua eleição foi construída a partir dos vereadores que o apoiaram, que foram lá nas bases, e eles devem impor respeito aos deputados, porque a maioria dos outros políticos não respeitam os vereadores. E nesses tempos dessa política translocada, essa política onde impera o abuso do poder econômico, impera a força econômica e muitas vezes política, o vereador está tão desrespeitado que é usado como máquina para exercício de um crime, que é a compra de voto, onde infelizmente o vereador hoje, com todo respeito, regra geral, está sendo usado pelos outros políticos para comprar voto em atacado, e não se respeita, e depois que entra dentro do poder, ainda continua muitas vezes vendendo esse seu apoio político. Quer o apoio político no exercício do cargo, quer muitas vezes como sendo dono de um partido municipal, fazendo negócios espuros com esse partido. Tem que acabar com essa politicagem. No dia que nós tivermos que o povo realmente se rebelar contra tudo isso, nós vamos mudar a cara da política desse país. Muito bem, são 7h35, doutor Eval Sampaio Júnior. Eu, inclusive, ontem dei uma lida no seu artigo, no artigo do senhor do site jusbrasil.com.br, onde começa a sua introdução. As pressões sofridas por juízes eleitorais em todo o país refletem a politicagem que impera em nosso sistema. Não podemos aceitar que se atinja a pessoa física dos juízes como meio de se assegurar a manutenção do poder pelo o poder. Esse seu artigo reflete o que aconteceu, pelo menos a gente entende, nas eleições conturbadas do ano de 2012. Já que muita gente ainda não tem acesso à internet, o que é que o senhor pode compartilhar com os amigos ouvintes da Difusora de Mossoró em relação a esse artigo? Ainda bem, padre, que você entendeu do modo correto mesmo, né? Porque também eu fui muito claro. Eu vou ser criticado, como eu digo no começo do meu artigo, dessa minha entrevista que você citou, a primeira delas na Rádio Rural. E a partir de lá eu fui chamado para outras emissoras, estou aqui, ontem mesmo, estive no Jornal da Câmara e fiz uma fala no mesmo sentido. Claro que sempre com abordagens distintas. E esse artigo que eu vou ser criticado, né, já estou sendo, eu fiz mesmo, não para me enaltecer. E aí a crítica que vai chegar perto de mim, eu estou acostumado. Podem falar de mim à vontade, desde que me respeitem pessoalmente. Porque o que eu peguei na época da eleição de 2012, é que as pessoas não viram que ali não era José Erval Sampaio Júnior, que é uma pessoa física normal como qualquer outro, que tem família, que se emociona, que sofre, que é atingida, como eu fui, eu e minha família. Eu tento não me emocionar, como me emocionei na primeira entrevista. Ontem consegui me equilibrar, e estou tentando aqui respirar, mas você fazer o seu trabalho, certo ou errado, uma convicção. Eu analisei provas, eu verifiquei e apliquei teses jurídicas, que não precisariam necessariamente ser confirmadas, para dizer que o meu trabalho não tivesse sido no mínimo razoável. Eu não preciso disso, eu não preciso de autoconfirmação, eu tenho consciência do que faço. Mas olhe que detalhe interessante, para eu poder agora ressaltar, e que sirva de exemplo para as eleições de 2016. Esse trabalho tão questionado, tão crucificado, tão combatido, onde as pessoas me atingiram pessoalmente, falaram até da minha intimidade com minha esposa, disseram horrores absurdos, que eu fiquei, para mim, fiquei introspecto, segurei em nome da força do Estado juiz que eu apresentava naquele momento. Porque se eu fosse
levar esse meu lado pessoal e querer publicizar uma ação, que eu ainda posso até entrar. Aconteceram os fatos a partir de 2013, está aqui um advogado, eu ainda tenho um ano mais ou menos com relação aos primeiros, em especial com relação à primeira sentença de 1º de março de 2013, eu ainda tenho aí 4 meses para entrar. Mas eu vou dizer logo, me perdoe a expressão, para esses pobres e pobres coitadas, que com certeza estavam a me criticar e me atingir pessoalmente, que eles fiquem tranquilos, porque eu não vou me baixar ao nível desse povo, que fez tudo e que me execrou, e que utilizou muitas vezes a imprensa, para deslegitimar a minha decisão. Eles podem ficar tudo tranquilo. E que pese eu ter todas as provas dos absurdos que me cometeram, das besteiras que falaram, que eu tenho até vergonha de publicizar, eu fico constrangido, algumas, principalmente de cargos comissionados à época, porque esse é o mal, é o câncer desse país, essa quantidade exagerada de cargos comissionados e uso desse dinheiro público para a manutenção do que eu chamo da estrutura do poder pelo poder. Esse povo, com todo respeito, me perdoa a expressão, mas justamente para não atingi-los, coisa que eles fizeram comigo, eu não vou entrar com ação contra nenhum. Podem agradecer a Deus aí, e espero que nunca mais façam. Porque se eu entrasse, não é porque eu sou juiz, não. É porque eu sei e conheço meus direitos. Eles iam me pagar uma indenização pelo que fizeram, que sirva de lição. Nenhum direito é absoluto. A língua não é absoluta, você está saindo falando, esculhambando pessoas que têm personalidade, que eu não tenho nada a ver com a minha função. Esse é o problema desse país, porque o país confunde a pessoa física com o exercente do cargo. As pessoas deviam atacar pela via própria a minha decisão e me deixar totalmente fora, pessoalmente, dessa situação, e não, vieram tudo para cima de mim, a dizer que eu ia até perder meu cargo. Que ironia. A perda do cargo veio com a chancela. E aí eu vou dizer dessa maneira, para essas pessoas se tocarem, não precisava, mas a chancela do Tribunal Regional Eleitoral, em todas as situações, reformando sentenças de colegas que não entenderam pela ilicitude, quando eu entendi que era ilícito, e o tribunal reformou, dando mais 2 condenações, e o TSE chancelando todas, porque tanto a da ex-deputada Larissa Rosado, quanto da ex-governadora Rosalba, o fato não foi descaracterizado como ilícito. Tanto o abuso de poder midiático, que a gente espera que não ocorra mais, de uso de rádio, televisão e jornal, tanto no período pré, como no período totalmente eleitoral, e o uso de um poço numa comunidade rural, mudando toda a cronologia, levando o então secretário de Recursos Hídricos, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, para mudar a cronologia e fazer o poço, para justamente combater uma suposta também, que eu não apurei, que não tinha processo, abuso político do uso do INCRA, pelo outro grupo político, ficou abuso de poder de um lado, abuso de poder do outro, todo mundo sabe disso, foi reconhecido como ilícito pelo Tribunal Superior Eleitoral, tanto de um grupo quanto de outro. O que não foi aceito, e evidentemente a minha própria sentença traz jurisprudências contrárias a que foi assumida pelo TSE, foi a potencialidade. No caso da ex-deputada, porque ela tirou o 2º lugar, com todo respeito, como se não tivesse 3 outros candidatos na eleição de 2012. Porque o equilíbrio e isonomia de não usar rádio e televisão não deve ser analisado com relação somente ao que venceu, que também usou rádio e televisão do mesmo jeito, usando o mesmo modus operandi. E, evidentemente, se tivesse ganho, que o fato é ilícito, ninguém tirou, inclusive as multas deverão ser pagas, todos os ilícitos reconhecidos como propaganda, que para mim configuraram o abuso foi considerado, só não foi aplicado, e até discutível isso aí. E o caso da ex-governadora, também do mesmo modo, foi dito que um fato por si só
não poderia ser considerado abuso de poder. Mas o fato em si foi considerado ilícito, foi aprovado. Leiam a decisão monocrática de março da ministra. Então o fato em si foi considerado ilícito. E que sirva de lição para quem te sabe em 2016 não aconteça. E aí a expressão não é minha, para dizer que eu ando nas rádios falando aí, criticando que eu não tenho nada. Pelo contrário, pessoalmente eu até gosto demais da ex-governadora. Eu acho uma pessoa para frente, uma pessoa alegre, uma pessoa que transmite muita força. Eu gosto dela pessoalmente, como gosto da ex-prefeita Cláudia, uma pessoa fina, elegante, não me atingiu em momento nenhum. Me lembro que os dois, logo após a primeira decisão, ela deu uma nota elegantíssima, coisa diferente de seus advogados, principalmente alguns deles que sabem. E aí eu digo que eu não tenho papa na língua, e até hoje, eu tenho problemas e não julgo o processo deles, que usaram e me execraram publicamente. E também a ex-deputada Larissa, que eu não tenho nada. Pelo contrário, também gosto demais. A pessoa para frente, só que quando me encontro, me abraço, mas claro que depois dessas decisões, fica chato de eu ficar, vai pensar que eu estou gozando com a cara dessas autoridades. Não estou. Mas se falarem comigo, eu vou ter a mesma alegria, porque eu não tenho nada contra ninguém. Nada contra ninguém. Agora, ninguém, se quer ficar com raiva de mim, os políticos e grupos políticos, pode ficar tudinho, vou anunciando tudinho, pode ficar com raiva de mim, porque eu não deixarei de fazer valer essa premissa que o cargo me impõe, que é cumprir a Constituição e as leis. Eu vou cumprir. Se eu tiver a oportunidade de novo, eu vou fazer tudo de novo. Se tiver prova, também se não tiver, eu vou absorver tudinho, como eu vivo absorvendo também. Só falo o lado que eu condeno. Quantas vezes eu absorvi? Vou dar um exemplo aqui, com relação a Rosalba. Primeira vez, que cada vida que vocês me chamam para uma entrevista, desse estilo, tocando nesse assunto, eu vou me lembrando de coisas diferentes. Essa é exclusividade para vocês. Exclusividade. Como desembargador, eu atuei várias vezes, eu absolvi Rosalba de um processo. Ninguém fala, né? Ninguém fala. Eu absolvi. Fui o relator da matéria, meus colegas acompanharam, ela foi absolvida daquele caso. Vocês conhecem mais do que eu. De suposta improbidade por ela, que foi considerada pelo então secretário Yuri, onde construiu uma estrada, não foi? Para um parque de vaquejada aqui, quando ela era prefeita. Eu entendi que ela não teve ciência de nada, Gilvan, na época você era deputado. Eu entendi que ela não teve ciência de nada, que o ato foi cometido pelo então secretário, e que ela tão somente era prefeita, sequer ela assinou qualquer ordem específica para a feitura daquela estrada. Absolvi. Por que não falam, né? Para dizer que eu tenho alguma coisa pessoal contra alguém? Eu absolvi a deputada Larissa de várias acusações da época da eleição, de que ela tinha ela mesma usado. Alguns ela usou, só falam da condenação. Eu anulei um processo a pedido de Rosalba, também de improbidade administrativa, como desembargador, porque ela pediu prova testemunhal, ela pediu a instrução, e o meu colega, que respeito, eu entendi que foi ferido a ampla defesa dela, e anulei o processo. Por que não falam? Por que só falam das condenações como se eu tivesse marcação com alguém? Eu não tenho marcação com ninguém. Agora, ninguém vai conseguir comigo se aproximar de mim e ter qualquer tipo de relacionamento para querer coisa errada, para que eu deixe de fazer valer. E se alguém tem esse objetivo, é melhor ir se afastando de mim logo, porque no momento oportuno vai levar uma cacetada. Muito bem, estamos conversando com o doutor juiz Evaldo Sampaio Júnior, não é isso, José Antônio? E ainda falando no caso da inelegibilidade da então governadora Rosalba Ciarline, doutor Evaldo, para esclarecer para os nossos ouvintes, muita gente acompanhando a expectativa da continuação do julgamento que deve acontecer, acredito que a próxima semana, pelo menos é o que chegou até aqui a nossa redação. Em que pé está a situação da ex-governadora Rosalba Ciarline? Isso, beleza. É muito boa essa sua pergunta. Eu até ia enfrentar academicamente. Como, por exemplo, as pessoas estão me perguntando, só vou dar o exemplo. Você não perguntou, mas só para que as pessoas, claro. Se quiser, olhem lá no meu site novoeleitoral.com, que tem tudo sobre direito eleitoral. É uma luta minha, pessoal, de conscientização do eleitor, da sociedade como um todo, de democratizar o conhecimento, minha e de Márcio Oliveira,
chefe do 34º Zona Eleitoral, professor de Direito Eleitoral. Nós estamos escrevendo um livro junto de graça, vamos disponibilizar nesse site, se Deus quiser, próximo ano. Como não vamos disponibilizar já um aplicativo também de graça, para que os políticos saibam todos os prazos do calendário eleitoral que foi oportunizado essa semana. Estamos fazendo vários vídeos, lá tem vários vídeos. E lá, por exemplo, academicamente, eu disse que o caso do atual prefeito, quando eu deferi o registro de candidatura para ele tinha ido para a reeleição. Então, no meu entender, ele está inelegível para um outro mandato, para prefeito, tese minoritária. Estou dando um exemplo que eu escrevo academicamente. Eu sou um professor, sou um estudioso também desse tema. E com relação ao caso de Rosalba, eu não escrevi, por quê? Porque um outro professor, especialista em direito eleitoral, que foi meu chefe de cartório da 33ª Luiz Sérgio, vai lá no meu site e você vai ver. Você acompanha, pelo jeito, o blog e o site. Isso. O blog, ele tem menos coisa de eleitoral, mas ele tem muita coisa. O site tem tudo de eleitoral. Nesse artigo do Luiz Sérgio, que vocês podem ir olhar lá, começa a multa como possibilidade de conduzir uma inelegibilidade. Eu queria dizer primeiro que quem for lá, eu assino embaixo. Eu vou explicar, não vou dizer para a pessoa que vai ter que ir na internet para saber. Eu assino embaixo aquele artigo. Por quê? Porque é muito claro. No caso em que a governadora, ex-governadora, ficou nos processos, porque, veja, tem que chamar depois o verdadeiro criador dessas teses aqui. O pessoal fala muito, doutor Eval resolveu tudo, é o cara, papapá. Quem cria as teses são os advogados. Aqui ele sabe. A gente adere ou não, a gente acompanha, a gente até reforça uma tese, mas a criação da tese, o início do processo é pelo advogado. Quem entrou com a maioria dessas ações aí, vocês qualquer dia entreviste, foi o professor, meu colega, grande advogado, eleitoralista, doutor Marcos Araújo, que quando fez a sustentação oral lá no TSE, fez a diferença do dia em que ele não foi. E aí, vocês perguntem a ele o que aconteceu. Não cabe a mim. Só estou dizendo que ele, indiscutivelmente, por conhecer todos os processos, por ser o criador e por ter uma oratória fantástica, uma inteligência diferenciada, ele convenceu os ministros do acerto, né? Do juiz de primeiro grau, eu e a doutora Ana Clarice, do TRE, inclusive nas condenações originárias que o TRE fez, e também suas excelências, os ministros. Então, ele não colocou a ex-governadora em algumas ações. Aí você pergunte a ele por quê. Ele já me disse e já publicizou para alguns que foi estratégia processual, porque evidentemente nós sabemos, que somos da área, que colocando um chefe de Estado estadual dentro de uma ação, a ação fica mais complexa. Ela vai demorar muito mais. Então, por estratégia processual, ele não colocou. Mas olhe, como eu disse ontem pela primeira vez no Jornal da Câmara, e vou repetir aqui. Olha a ironia do destino. Para chegar, eu estou comprovando por A mais B que, infelizmente, não tem nada pessoal, se confirmar, que eu acho que vai confirmar, e vou dizer o porquê. O voto da relatora, mesmo aplicando multa, repito, Rosalba, se pedir o registro de candidatura, porque o momento oportuno não é esse, ela será considerada inelegível por aplicação da lei de ficha limpa. Eu vou dizer porque estou fazendo um raciocínio. Olha que ironia. O que mais me acusaram na primeira sentença, e aqui eu vou voltar um pouquinho, e eu saí de férias, fui acusado até de entrar de férias. Mas, rapaz, era só o que faltava mesmo, com todo o respeito que eu tenho. Eu tinha umas férias programadas, uma escala, e não deveria ter dado uma sentença e sair de férias. Eu deixei até à vontade, como foi aí colocado, foi feito um embargo de declaração, eu fui questionado à época, e com todo respeito ao meu, então, colega, meu amigo, Pedro Cordeiro, eu cheguei a dizer para ele, colega, eu não vou lhe explicar o que é, e aqui é a primeira vez que eu digo isso,
Porque Vossa Excelência fica à vontade para analisar, mas olha a ironia do destino. A grande tese era que a governadora deveria participar necessariamente de todos os processos, que ela tinha sido apontada como autora dos ilícitos. Porque, vamos dizer uma coisa aqui, vamos deixar claro, fazer justiça. Cláudia Regina e o Hélito Carvalho Filho não fizeram por atos próprios nenhuma ilicitude. Eles foram beneficiados, como eu disse, por essa, não sou eu que estou dizendo para ser criticado, o ministro que diz rosário de infrações. Se ele usou de algum modo, você vai perguntar ao ministro Tarcísio Ribeiro. Esse rosário de infrações, a maioria deles foi cometido pela ex-governadora Rosalba. Isso eu lhe asseguro, porque eu decidi, eu fui atrás, eu considerei a maioria dos fatos que foram trazidos e comprovados pelo advogado, foi ela sim que cometeu. Mas se a tese, olha a ironia do destino, Zé Antônio, se a tese trazida pelos ilustres advogados da defesa de Cláudia fosse vingar, devesse vingar, que não é, com todo o respeito que eu tenho a essa tese, é uma tese que está rebatida, está esmagada, está totalmente descaracterizada há muito tempo no TSE. Eu até me impressionei de dizer que, em caso de AIGE, ação de investigação judicial eleitoral, quem cometeu o abuso de poder deva necessariamente participar do polo passivo. Eu disse várias vezes que não precisava, por isso que a minha sentença foi correta antes de eu sair de férias. Eu não permiti, eu não trouxe necessariamente o Rosalba, porque ela não precisava estar. Quem podia colocar ou não era o advogado da coligação Marcos. Aí você pergunta ele por que não colocou. Mas olha a ironia do destino. Se a tese dos advogados de Cláudia fosse correta, que não é, a governadora estava inelegível em 3 processos. Direto, automático. Não se estaria discutindo nada aqui. Você sequer teria que me perguntar de polêmica. Conversando com o grande diretor dessa emissora, meu colega professor, grande jurista, que tem uma tese contrária que eu vou começar a apontar agora e vai entregar para o nosso site, vai botar aqui no portal da difusora, entendendo que mesmo se vier a se confirmar a sentença, a governadora será, a ex-governadora será ainda elegível. Olha que interessante. A inelegibilidade que nós estamos falando é automática. Automática ela não tem mais. Ela não tem por quê? Porque o único caso que ela tinha era o do Poço. Porque o advogado Marcos Araújo não colocou ela nas 2 outras AIGES e na AIME. Na AIME não poderia colocar. Só estou citando. O caso do avião, que é a conduta vedada, que falta ser apurada e finalizado o voto, que a relatora já disse que o fato é ilícito, e eu ouso dizer, o Tribunal Superior Eleitoral já disse que o fato é ilícito. Disse aonde? Disse na ação de investigação judicial eleitoral 243, você pode olhar lá, julgada à unanimidade na AIME, que tem todos os fatos, inclusive esse. Então não pode o tribunal, uma semana, dizer que o fato é ilícito, e na outra semana dizer que ele é lícito. O caso do avião não vai ser mudado. Agora, a consequência, a configuração, pode ser. Eu entendo que, com todo respeito, e até mesmo a ressalva feita pela ministra Luciana Losso, que o tribunal não pode mudar. Se ele considerou abuso de poder, cassou a unanimidade, como é que ele vai dizer que o fato não é grave para que haja mais uma cassação, a 11ª? Mas, enfim, não quero conjecturar. E aí, em se confirmando a tese da relatora, a ex-governadora, por essa ação, não estará inelegível. Não pode estar inelegível. Por quê? Porque ela fez uma conduta vedada e ela não era candidata. Então, o TRE se afastou da inelegibilidade de Rosalba naquela ação de conduta vedada. Se afastou, e aí, para ser sincero, a tese é muito boa do TRE, mas eu não quero uma tese nova, estou estudando ainda essa tese, mas foi afastada pelo TSE. Então, nessa ação que falta julgar,
indiscutivelmente, Padre Zé Antônio, o ex-deputado, o colega Moroni e aqui o amigo na parte técnica. É impossível que ela tenha uma inelegibilidade automática. Então ninguém pode dizer que ela é inelegível diretamente, que ela vai agora. Quando ela for requerer, se requerer, olha o quando e olha o se. Ela for requerer o registro de candidatura, na minha ótica, como jurista, eu assino embaixo o que Luiz Sérgio disse. Ela não poderá obter o registro de candidatura. Eu não tenho a menor dúvida em que pese a tese do professor Paulo Linhares. Vocês vão conversar com ele, ele vai vir aqui fazer o contraponto. Ele não expôs para mim, eu estava conversando com ele está estudando a jurisprudência, estava em Brasília, chegou em Natal agora, vou até ligar para ele, ele pode tentar me convencer, acho difícil, não é? Eu ser convencido, por quê? Porque para mim a lei do ficha limpa, que é uma das maiores leis desse país, que não teve ainda a aplicação mínima dela, só tem 30% aplicada no meu entender, ela é clara. O que é que ela diz, Gil? Veja o que é que ela diz. A linha J, artigo 1º, são considerados inelegíveis aqueles que, condenados por órgão colegiado, como é o caso, vai ser confirmado, inclusive, pelo TSE, por conduta vedada, representação, conduta vedada. Tem outras coisas, mas outras coisas não nos interessam, porque o caso de Rosalba é conduta vedada. Usar do poder político que ela tinha, do poder que estava na mão dela, como governadora, um avião oficial, vindo a Mossoró, fora várias vezes, com todo o respeito de sua defesa, de agendas administrativas, sequer as agendas foram colocadas no site, eu tive que ir atrás, receber o ofício, mesmo com o ofício vindo da então secretaria competente, somente 17 vezes ela tinha compromissos oficiais, ela veio 87, então ficou em aberto várias vezes a vinda dela aqui, com todo o respeito, sua excelência, à época, e respeito pessoal. Agora, essa tese não foi sufragada. Então, condenada, conduta vedada, independente da pena. E até porque, pessoal, pense, como é que ela pode ser punida com inelegibilidade se ela não era candidata? Ela sim tinha que comparecer à ação para levar uma pena, só que uma pena não leva, não se pode levar uma pena, por ela não ser candidata, ela não era candidata, então ela não pode levar uma pena maior do que a prevista. Quais são as penas previstas em conduta vedada? Multa, cassação de registro e de diploma. E a perda do mandato em si, que acontece. Ora, como é que ela poderia ter um registro cassado? Ou perder o mandato de nosso amigo J. Nobre? Chega, vou estourar aqui o tempo dele, é um minutinho aqui. Quem mandou me chamar já sabe, né? Tem o bônus tá em casa. E o ônus. Ontem mesmo no Jornal da Câmara eu estourei 15 minutos. A direção me chamou, você escolhendo com o Zé Antônio e Padre, Jota. Me chamou, se lascou, porque eu não cumpro horário. Não cumpro nem no meu programa, imagina o de vocês. À vontade. Né? Então, se lascou, Jota. Mas aí, como já passou 8h01, nós já estamos no seu programa, né? Vou fazer a média aqui para você. Como é programa J9, não é isso? No Comando Geral. Comando Geral, pronto. Já estamos no Comando Geral com 2 apresentadores substitutos. Gostou que eu até lhe ajudei aqui? Já estamos, né? No programa Comando Geral. Mas brincadeira à parte, só para... É o meu estilo também descontrair. Eu dizia, para concluir o raciocínio, aí concluir. Ela não pode ser condenada onde ela não era candidata. O máximo da condenação, Zé Antônio, era o quê? O máximo da condenação? Era cassação de registro e a perda do diploma. Então, o máximo de condenação que a doutora Clarice colocou era multa. E aí a lei fala, a linha J, representação por conduta vedada, condenado. E aí ela, se confirmar o voto da relatora, ela vai ser condenada pelo fato ilícito do avião. Quem implique cassação do beneficiário, quem implique cassação do registro, perda do diploma. Parece-me difícil entender que Cláudia e Wellington não vão ser cassados por um fato que já foi considerado abuso de poder. Se isso se confirmar, aplica a lei do ficha limpa, claro, de modo muito específico, e ela estará inelegível. Com todo respeito à tese
do nosso grande jurista que ele vai apresentar aqui, e espero que ele traga em primeira mão, porque eu estou tendo um tempo razoável para desenvolver a tese, para que ele possa trazer o outro lado. Acho difícil ele me convencer, porque eu estou mais do que convencido, eu ia escrever, eu e Márcio Oliveira, nós não íamos ser tão categóricos, por quê? Porque não é momento de se falar de inelegibilidade, quando o momento é só o registro de candidatura. Ela não ficou inelegível pela única ação que se colocou contra ela, que era do curso. Ela vai estar inelegível, no meu sentido, se confirmar, e tem um se ela requerer o registro, tanto para a prefeita, candidata a prefeita, quanto para o Senado, que se fala, e as conjecturas, que ela teria interesse desses dois. E outro detalhe, não estou querendo complicar nada. Olhem os processos de improbidade administrativa que ela tem também, que aplica a lei do ficha limpa também. Parece-me que ela tem condenações. Eu livrei, né, vamos dizer assim, dizem que eu livrei ela de 2 direto, mas parece que tem outras condenações. Então você tem que olhar, é um novo momento. E parece, com todo respeito aos políticos, que o que mais nós precisamos nesse momento é fazer valer essa lei do ficha limpa. É uma lei que busca a moralidade e a probidade. Quer ser candidato? Tenha ficha limpa. Tenha, evidentemente, uma postura, não tenha sido condenado por órgão colegiado em situações que a lei considera grave, relativa à improbidade administrativa, relativa à prática de eleições, querer ficar de novo sem receber nenhuma penalidade. Repito, a maioria dos atos ilícitos das eleições de 2012 foi cometido pessoalmente e pelo sistema e pelo uso do abuso do poder político pela ex-governadora Rosalba. Doutor Evaldo Sampaio, o senhor defende a tese que o senhor prefeito de Mossoró, Francisco José Júnior, não terá direito à reeleição em 2016. O senhor, inclusive, já deixou claro aqui que a sua opinião, inclusive no colegiado, é minoritária, não é isso? Essa de Rosalba parece só para colocar. Parece que vai ser majoritária, viu? Né? Agora, a de Silveira realmente é minoritária. Tem que jogar aberto, né, pastor? E ele, inclusive, conseguiu uma consulta. Ele não, o deputado Rodrigo Maia fez uma consulta e foi respondido de modo favorável a ele, que ele poderia ser candidato. Agora, eu vou morrer dizendo, eu tenho o direito de fazer isso como jurista, que para mim, ele não pode, porque ele já foi para a reeleição e eu disse na minha decisão. Didaticamente, a sua tese se baseia em o seguinte, rapidamente, para não tomar mais o tempo do J. Nobre, se ele quiser fazer mais alguma pergunta aí do ouvinte, eu vou ficar mais uns minutos que eu ainda tenho aqui, se ele quiser, para não dizer aqui, porque realmente, tiraram os telefones, ninguém está fazendo pergunta não, hoje por que não pode fazer priorizaram a sua fala. Ah, tá bom, beleza. É porque eu gosto quando o povo fala também, eu gosto do povo falando. Eu gosto do programa do Zé Antônio e do J. Nobre, porque eles abrem, né? O rádio é rasgado, né, no seu programa, eu acho muito interessante o trabalho do doutor Evaldo e a sinceridade. Então eu vou pedir a ele que da próxima vez ele venha de 7 mesmo. Aí a gente coloca o ouvido aqui para bombardeá-lo. Olha, aqui no WhatsApp. Ou você me chamar de sábado, de manhã. 7 horas da manhã, o cara acorda cedo todo dia. E acordar de novo no sábado, hein, Jota? Diga aí. É um castigo. Eu tô certo ou não tô de ter chegado 7h20? Eu cheguei 7h20, levei 10 minutos, escutei aqui o ex-deputado, escutei o doutor Moroni. Aproveitando, doutor Evaldo, que o senhor está falando aí na questão do ouvinte, aqui pelo WhatsApp, o Júlio do SAMU está te mandando um abraço e diz que é fã do seu trabalho. Júlio do SAMU. E o Kelson, que é policial militar, lá no Conjunto Van Rosada. Turma aqui através do WhatsApp. Valeu, eu fico feliz aí com a... tá certo. Agora deixa eu dormir um pouquinho, eu acordo cedo, ordinariamente, mas tem que quebrar a regra, né? Mas enfim, objetivamente falando, para mim reeleição tem que ser analisada no aspecto substancial. Se a pessoa exerceu o cargo, não precisou se desincompatibilizar, que é a previsão da reeleição no executivo, e foi para a eleição com a possibilidade de uso da máquina, não estou dizendo que ele usou, pelo amor de Deus, eu não costumo dizer coisa que eu não sei, tá? Agora eu vou abrir um parênteses, estou dizendo a tese, só um pequeno parênteses, esse eu vou ficar pequeno, não vou nem comentar, vou só apontar, porque nos outros programas eu comento, pelo tempo eu não vou comentar, se o Jota quiser eu comento, agora eu não vou comentar isso aqui. O maior eleitor desse país se chama máquina. A máquina, por si só, quando se parte para um candidato em reeleição, que o Instituto é bom, parte no mínimo com 20, 25% dos votos. Porque tem os que ocupam os cargos comissionados e suas famílias.
É impressionante, meu Deus, essa ligação. Voltando, eu disse que só ia falar. Voltando. Com a possibilidade de uso da máquina, uma vez, não pode se utilizar de uma exceção, a Constituição é clara, só uma vez. Se o prefeito quiser ser candidato, ele vai ter usado 2 vezes. Olha que interessante. Ele vai ter usado, fechando por força da decisão judicial. E doutor, qual a opção que ele tinha? Muito simples. Ele se desincompatibilizaria. Voltaria à função de vereador, não ficaria com a máquina na mão e colocaria o seu nome à disposição. E aí seria eleito quem? O vereador Francisco José Júnior, que ocupou interinamente a prefeitura por decisão minha. E aí, se fosse chancelado pelo povo, na minha tese, teria agora direito à reeleição. Não, foi o que aconteceu? Ele continuou ou não continuou no exercício do cargo? Ele não foi para uma reeleição porque estava no cargo na mão. E vai dizer, não, mas tinha que ter completado, ele estava completando o mandato de Cláudio. Eu entendo diferente. E no dia que a gente entender as coisas pela substância e não pelo lado formal, nós vamos melhorar. Mas essa minha tese é minoritária. Como cidadão, Mossoró respira política 24 horas por dia. Doutor Eval Sampaio Júnior. Vai levar uma chibatada. Estamos prestes às eleições de 2016, que tem de ser muito acirrado pelo que a gente tem acompanhado nas redes sociais. Qual a opinião do cidadão José Eval Sampaio Júnior? Para essas eleições, né? Isso. Veja, a opinião que eu tenho, e é um pedido que eu faço como cidadão indignado, que eu sou e não como juiz, que o eleitor tem que se conscientizar de que se ele continuar praticando os crimes que ele vem praticando, a maioria da população, ao longo dos últimos anos, ou seja, participando desse negócio que é a política, esse negócio que é o processo eleitoral, onde, de modo antecipado, pelo uso do dinheiro, já se sabe quem vai ser o vencedor, porque há uma compra literal e agora a compra está sendo dividida em atacado e em varejo. Se compra no varejo, se compra no atacado. Na hora que o eleitor se conscientizar que ele tem que sair dessa linha, ele tem que se valorizar e tem que entender que o mais importante é o voto dele. A minha mensagem para ele é que ele se toque. Por que ele se toque? Eu vou dar N exemplos. Porque se não tem saúde, se não tem educação, se não tem segurança, vamos ficar só nessas 3, para não dizer que não tem quase todos os outros serviços públicos, parece-me que a culpa é também do eleitor. O eleitor não tem escolhido bem. O eleitor não tem meditado. Porque se tivesse escolhido bem, nós não estaríamos nessa situação. Eu não venho colocar culpa só na crise econômica, não. A crise econômica nesse país específico que existe no mundo, inclusive alguns países estão saindo e saindo muito bem, está existindo mais, está potencializada pela crise política, está potencializada por essa situação absurda de falta de representatividade e falta de compromisso, de um modo geral, do político para com o seu eleitor. E o eleitor tem que dar um não, o eleitor tem que responder a isso. E eu espero, sinceramente, que ele comece a fazer, pelo menos mudando a regra geral, que é o descompromisso pelo compromisso. E não acabando totalmente, não vai acabar nunca, porque sempre vão continuar eleitores corruptos ainda, querendo vender, querendo, evidentemente, participar desse despautério, dessa atividade criminosa. Então, objetivamente falando, a conscientização do eleitor, que ele se toque, que ele é tão responsável quanto o próprio político que está aí, muitos deles estão aí sendo processados, afastados, estão sendo aí alguns presos, e ele, eleitor, pode ser que em 2016 seja o ano dele, o ano em que ele comece a ser pego, porque eu pedi muito para que os boatos que diziam que o eleitor estava vendendo, que o eleitor estava recebendo isso e aquilo, eu fui a madrugada fora, não consegui nenhum flagrante direto, consegui até algo parecido em Baraúna, mas em Mossoró não. E pode ser que em 2016, quem também saia preso, quem também se complique, seja o próprio eleitor, e não só o político. Os dois são responsáveis, eu não consigo dizer qual o pior dos dois. Muito bem, ora, o Pedro Teodoro, empresário aqui na cidade de Mossoró, está me pedindo, mande um abraço para o corredor Eval Sampaio Júnior, sou fã dele, por sua persistência. Obrigado, e disciplina. Voltei a correr, já estou com 6 quilômetros correndo, amanhã eu vou tentar correr de novo. Muito bem, Zé Antônio.
Estou satisfeito. Está satisfeito? Então, Depois de estourar 15 Satisfeito. minutos, né, do Eu acho muito interessante, doutor Eval, eu costumava dizer aqui, costumo dizer que eu achava muito bom quando eu ia entrevistar doutor Gonzaga Chimbinho, porque, bicho, ele fazia um moído todinho. Eu digo, tem mais uma coisa, doutor? Eu digo, eu estou satisfeito, porque ele explicava tudo, Gilvan. E o doutor Eval tem essa característica, ele realmente, ele diz, eu quero tempo, porque ele destrincha tudo e eu estou satisfeito. Porque, na verdade, Padre Júnior, você é um cara muito inteligente e soube conduzir muito bem essa entrevista com o doutor Eval. E desde já a entrevista foi tão boa que eu quero pedir em público para a gente se vir. Eu estou fazendo uma série de matérias claro, no meu site. Se a técnica aqui, meu amigo Janaílson, puder, agora mesmo, quem sabe, ou então eu mando buscar, gravar essa entrevista para eu colocar no site. Do jeito que eu fiz com a da Rádio Rural. Isso. Foi muito boa, né? E pedir minhas excusas ali ao J9. E ele vai se ver com vocês dois, né? Não comigo. Não, já está perdoado. Já está perdoado. Não se preocupe, não. Pois é. Ele aqui ele toma também na hora da gente. Ah, ele toma também? Toma. Então é. o de 11 horas. Eu de 11 horas eu tomo, assim, 10 Então minutos. pronto, então vocês estão Tá em compensando. casa. É só alegria estar em casa. Vou pedir, Janaílson, se puder começar a editar aí, me ligar, eu vim buscar para que eu bote no site Novo Eleitoral, para que a gente possa difundir isso, não por valorização minha, mas para ver se as pessoas escutam e se conscientizam desse novo momento. O senhor quer falar alguma coisa de Baraúna, não? Rapaz, eu falo de Baraúna. Baraúna é uma coisa incompreensível, não foi julgada ainda. J9, eu recebi, eu vou brincar com você, que você furou várias vezes o programa Cidade dele. Aflita. É verdade? Entra aqui no ar. Você passou várias vezes também. Direito de resposta para J9. Direito de resposta no ar. Vez por outra, né? Vamos cumprir a lei. Mas você furou ou não furou? Furou. Não, duas vezes. Eu tenho um e-mail. Então na realidade, para então te fechar. Com esses 15 aí, você tem direito de furar 15 minutos, 15 vezes, né, João? Junta aí 365 dias, pra você ver, um minuto. Ele tem direito de furar agora 15 vezes, né? 15 minutos, estou brincando. Mas enfim, Baraúna é inexplicável. Mas como não teve nenhuma ação, nem correu, né? Ah, nem correu, é verdade. Eles não reclamaram oportunamente. Olha, é inexplicável. Nós temos que acabar com isso. 18 mudanças, com todo respeito, eu não estou nem querendo falar muito, não foi julgado ainda, mas a vontade popular lá não está, porque dizem que a vontade popular tem que ser observada, não dizem? Né? Falaram que eu não fui criticado, a voz do povo tem que ser, então não vai haver mais nem justiça eleitoral e Ministério Público, porque não tem que prevalecer a vontade. Aqui em Mossoró a vontade do povo não era Cláudia pela urna, mas foi viciada, então se tirou. A vontade do povo lá em Baraúna era Isoares, e não Luciana. Os dois cometeram, na minha ótica, e foi confirmado pelo TRE, das cassações que eu dei em Luciana de 5, 4 foram confirmadas no TRE. Das de Soares, 3 foram confirmadas no TRE. Olha aí que diz Paulo, você conclua. Cometeram os mesmos ilícitos, mas quem está ocupando é o segundo. 18 mudanças. Nós precisamos ter Baraúna como exemplo para não acontecer nunca mais isso. Nunca mais. E Baraúna tem uma peculiaridade, né? Eu sinto muito, fui juiz eleitoral 3 vezes. Todos os últimos prefeitos eleitos foram cassados. Todos foram cassados. Então é uma situação dificílima. Espero que 2016 acabe com essa sina. Quem for ser candidato lá, pelo amor de Deus, cumpra a legislação eleitoral, para que a doutora Daniela Rosado, né, que vai presidir as eleições lá, não precise, e os advogados do Ministério Público não precisem, mais uma vez, ter esse exemplo negativo. Você perde muito, né? Demais. É inexplicável. Faz o seguinte, quando o TSE confirmar lá, ou não confirmar, me chame que eu fico mais à vontade de falar de Baraúna. Doutor Eval, aproveitando o espaço, o senhor pode divulgar aí as suas mídias sociais, né? Até porque o senhor interage muito com o internauta também, e também a página do Novo Eleitoral, né? Exato, o site novoeleitoral.com. Eu desde já disponibilizo para vocês. Para você, viu, J9? Você sempre está com enquete. Você fez uma enquete aí sobre um pedido meu que era genérico, né? Se você quiser, até esclareço isso aí. Foi muito bom, gostei dessa enquete que você fez. O pedido que eu fiz foi genérico para o repórter, né? Vim, o Eduardo Faltini, reitero. E se é genérico para todo o Rio Grande do Norte, inclui Mossoró também. Não estou dizendo aqui que tem isso, que tem aquilo. Mas nós temos que investigar.
Tenho muito orgulho do Eduardo Faustino me seguir no Twitter. E para deixar É claro, @Eval Sampaio. Para deixar Twitter, isso, @evalsampaio. novoeleitoral.com. Esse site vocês podem usar à vontade. Tem tudo direito eleitoral. Usem e abusem, viu, Jota? Use e abuse o meu site, tem tudo direito eleitoral. Quando você abrir, você vê notícias, você vai lá, nos ajuda informando e pega tudo atualizado em tudo. Tudo, vocês entram rápido, vem tudo. Usem. me parece que para o repórter Eduardo Faustini estar em qualquer cidade é necessário ser provocado pelo Ministério Público? Não, eu não né? sei dizer. É porque foi uma polêmica que aconteceu na rede social, inclusive muita gente questionou eu essa só sua confio postagem. que eu né? pedi, está lá no meu Twitter, agora não pedi específico para Mossoró. Sim, Mas na realidade Mossoró está dentro do estado. A pergunta foi feita e depois Não tá eu vou até necessitando. esperar o Jota quando entrar dizer se foi boa a pesquisa, o que foi que o povo disse e tudo mais. E eu reitero, eu sou um cidadão que luto contra a corrupção em geral. Só isso. @Eval Sampaio. @Eval Sampaio, Facebook José Erval Sampaio Júnior, Erval Júnior Sampaio, Instagram HJRSP, tá? E meu blog joséerval.jusbrasil. Além desse site, modéstia à parte, um site muito bom, que tem tudo, conteúdo de graça, novoeleitoral.com. Satisfeito. Agradecer a Deus, né, por mais uma batalha vencida. Hoje, sábado, o doutor José Erval Sampaio, você não imagina a satisfação de todos nós. E vamos, com certeza, em outras oportunidades, né, estar aqui falando a respeito deste grande assunto que envolve todos os brasileiros, que é a política. Buscando aí, né, que se chegue um dia, Gilvan, ao final da corrupção. Eu acho que é um sonho de todos nós que fazemos a imprensa, a justiça, em modo geral, o povo do meu Rio Grande do Norte, de Mossoró e do meu Brasil. Estou satisfeito, padre. Muito bem, agradecer então o senhor juiz Dr. Eval Sampaio Júnior pela presença aqui no programa O Povo no Rádio e agradecer a você, amigo ouvinte, pela audiência. Muito obrigado, doutor. Valeu.